Olá, queridos irmãos da IBVM. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor em nossa EBD. É uma satisfação podermos nos falar, apesar da distância, mas estarmos juntos novamente. Então, para começarmos a nossa EBD, te convido a orar comigo, consagrando ao Senhor esse tempo em que passaremos juntos aqui. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra nessa EBD. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar tudo aquilo que precisamos melhorar, aprender, aperfeiçoar. Ó Deus, que a Tua palavra ela venha, ó Deus, fazer diferença em nossas vidas, na nossa vida prática, diária. Ó Deus, onde quer que formos e seja o que quer que estejamos fazendo, que possamos viver para a Tua glória. Abençoe cada aluno e abençoe esse tempo aqui de aula da nossa EBD. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 16 da revista que nós estamos estudando, né, Gálatas e Colossenses. Tem como tema para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse é o tema da nossa revista. Nós estamos tendo aí estudos maravilhosos, um aprofundamento, né, nessas cartas de Gálatas e Colossenses. Então nós chegamos aí ao final dessa série de estudos, né? Esse é o penúltimo estudo e nós estamos estudando Colossenses e hoje especificamente no capítulo 3. O tema da nossa lição é Novo Homem, Nova Vida. O nosso texto base se encontra em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 17. Então eu te convido, querido aluno, a deixar a sua Bíblia aberta e a compartilhar comigo a reflexão nesse texto que teremos a partir de agora. Começando pelo nosso versículo-chave da nossa lição, lá no Colossenses 3, verso 12, que diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, nesse capítulo 3, Paulo, né, que escreve aos Colossenses, a igreja de Colossos, ele vem de uma forma muito prática alertar a igreja, alertar o povo de Deus sobre como, né, deixar morrer a natureza terrena e viver para uma nova vida em Cristo. E é exatamente isso que nós vamos aprender, estudar, refletir. É um texto muito rico, então eu vou me ater, né, a esses versículos desse capítulo propriamente, mas durante, né, esse estudo nós também podemos remeter, né, vários outros textos correlacionados na palavra do Senhor. E quando a gente pensa, né, em deixar o velho e se voltar ao novo, né, a gente pensa numa reconstrução, não é isso? Vamos refletir aí numa grande obra, por exemplo, num monumento, num estádio, né? Recentemente os estádios de futebol do Brasil não foram reformados, ou seja, deixou o velho para um novo, né? Apenas uma comparação, mas para a gente refletir que em Cristo nós somos renovados para uma nova vida. Essa renovação, ela deixa para trás coisas terrenas, pecados que precisam morrer em nossa vida. E Paulo, nessa carta, ele vem trazer, né, essa reflexão no versículo 1 do capítulo 3. Paulo diz: Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus.
no versículo 3: pois vocês morreram para a vida e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Então, nós precisamos, a nossa natureza terrena, ela precisa morrer. E Paulo ele traz alguns passos, algumas orientações práticas de como a nossa natureza terrena ela precisa morrer e nós precisamos nos revestir do novo. A primeira coisa que Paulo vem ensinar está no versículo 1, que eu já li aqui, que fala: mantenho os olhos fixos na realidade do alto, olhar para o alto. Quando nós olhamos para o alto, o que nós contemplamos? Nós precisamos contemplar o Senhor Jesus. Contemplar a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade, a sua força, o seu poder. Para viver uma nova vida, para deixar a natureza terrena, nós precisamos olhar para o alto. E aí eu te pergunto, para onde você tem direcionado o seu olhar? Onde você tem fixado o seu olhar? Mas não somente olhar. Paulo ele começa a carta alertando também, mas pensem nas coisas do alto. Então, nós precisamos, não somente a nossa visão, mas o nosso pensamento precisam estar voltados para o nosso Deus. As coisas do alto revelam, são as coisas do céu. Aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é de boa fama, aquilo que abençoa. Então, se alguma coisa está na nossa vida que não reflete, né, a beleza, a majestade que vem do alto, nós precisamos nos corrigir. Então Paulo ele começa essa carta falando, né, para os colossenses e para nós nessa manhã. Olhem para o alto. Fixa, muda o foco. Muda o foco. Ao invés do terreno, muda o foco para o céu, para o alto, para a realidade que Cristo os chamou. E pensem, não somente olhem, mas pensem nessa realidade. E aí, com esse foco e com esse pensamento, entendam que vocês precisam fazer morrer a natureza terrena. Eu gosto muito desse versículo 5, que ele começa: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Porque quando a gente pensa em pecado, né, em deixar o velho homem, a gente logo pensa, mas como eu vou largar isso? Como que eu vou ser liberto desse pecado? E eu me arrependo, eu sinto perdão do Senhor, mas eu volto para o pecado, né? O próprio Paulo diz, né? O mal que eu não quero, esse eu faço. Como assim? Como eu vou matar essa natureza terrena? Como eu vou matar o pecado que há em mim? O versículo é muito claro. Façam morrer, façam morrer. Ou seja, todo dia a gente precisa fazer morrer. A gente precisa fazer morrer a nossa natureza, nosso pecado. E no verso 5 diz que pecados são esses: imoralidade sexual. Precisamos fazer morrer. Se existe qualquer pensamento imoral na nossa mente, no nosso coração, as nossas vistas, façam morrer. Fujam da aparência do mal. Impureza, né? Imoralidade sexual também remete à impureza. Paixões, desejos maus, ganância, que é idolatria. E esse versículo diz: esses pecados trazem a ira de Deus. Então, nós não podemos ser gananciosos, nós não podemos ser impuros, ter desejos maus, pensar o mal, querer o mal para o próximo, querer aquilo que é do próximo. Nós não podemos, nós precisamos fazer morrer. Então, toda vez que passar um pensamento impuro, um desejo ganancioso,
na sua mente, no seu coração. Faça morrer. Faça morrer. Não esqueça esse termo. Faça morrer. Todo dia, faça morrer. Faça morrer. E Paulo ele ainda completa no versículo 8 e 9, né, desse capítulo 3 de Colossenses, que nós também precisamos fazer morrer a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente e a mentira. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos irados, indignados com certas situações, porque a nossa natureza humana ela nos atrai a isso. Nós somos, a nossa natureza humana tem essa tendência pecaminosa. Então, todas as vezes que nós estivermos irados, indignados, olhe para o céu, pense no céu. É a forma de fazer morrer. Fazer morrer. Quando você vier um pensamento mal, quando uma palavra maledicente, né? O que é maledicência? Falar mal do outro. Quando vier palavras torpes, palavras indecentes, e principalmente, quando vier, principalmente não, e também, né? Vier a mentira, né? Porque sabemos que o diabo é o pai da mentira. Nós precisamos fugir, nós precisamos fazer morrer, porque nós precisamos, como Paulo nos orienta, fazer morrer é se despir do velho homem, deixar o velho homem para trás e nos revestir do novo. Então, esse texto ele é um desafio. A gente pode ficar aqui dias estudando, debruçado em cada versículo desse, de tão profundo que é essa reflexão. Todo dia é o nosso desafio. Todo dia fazer morrer. E fazer morrer o velho homem, se revestir do novo. Mas que novo é esse? Que nova natureza espiritual é essa, celestial, para a qual o Senhor nos chamou? E Paulo nos alerta, né? No versículo 10, acompanha aí, no versículo 10, 12, 13 e 14. Paulo ele nos convoca, né? Primeiro ele faça morrer, agora revista-se do novo, revista-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Então, a primeira coisa para a gente poder se revestir do novo, para a gente ser renovado em Cristo, nós precisamos aprender a conhecer o nosso Deus. Aprender a conhecer. Como que a gente aprende qualquer coisa? Não é buscando, não é estudando, não é se aprofundando. Então nós precisamos aprender a conhecer. Nós falhamos muito na nossa busca diária, nós falhamos muito em conhecer, em mergulhar na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. E isso nos distancia do novo, isso nos aproxima do mal. Então, esse estudo vem nos desafiar. Faça morrer a natureza terrena e revista-se do novo. Como que a gente vai se revestir do novo? Buscando aprender a conhecer, a ter intimidade com o Senhor. Mas Douglas, que novo é esse? O que o Senhor deseja que eu me revista? Quais são as características desse novo? Né? Nesses versos 10, 12, 13 e 14 de Colossenses 3 diz: que características de uma nova vida são essas? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, compreensão e perdão, e acima de tudo, o amor. Então nós precisamos ter compaixão uns com os outros, bondade, sermos bondosos, humildes, mansos no tratar. Será que nós temos sido mais raivosos, irados, ou nós temos sido mais mansos? São opostos, tá? São características, são comportamentos opostos.
Um reflete a natureza terrena e outro reflete o novo em Cristo Jesus. Paciência. Nesses tempos nós temos sido tão desafiados a esperar. O Senhor nos desafia a esperar, a confiar, a descansar. Sermos compreensivos, precisamos olhar o outro, não somente olhar para nós mesmos, precisamos compreender a realidade do outro. Quando a gente se preocupa em compreender o outro, a gente passa a entender e a considerar, a perdoar, a amar. Perdoar uns aos outros. Né? O Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, né, ele nos ensina que nós precisamos perdoar. Assim como o Senhor nos perdoa, nós precisamos perdoar. E como é difícil perdoar. Então, o ódio, o rancor, ele é a natureza terrena. O perdão, o amor, é uma natureza celestial. E esse texto fala, acima de tudo, revistam-se do amor. Né? Paulo lá em Coríntios fala, permanecem a fé, a esperança e o amor. O amor é o maior deles. Se vocês prestarem atenção, todas as características de uma nova vida, desse revista-se de novo que Paulo traz aqui do texto, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, tudo se refere ao outro, ao próximo. E isso nos reflete, isso nos remete, né, aos mandamentos. Quais são os dois principais mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. A nossa vida em Cristo nos remete a nos doar, a amar e a compartilhar com o outro. Nós não fomos chamados para viver somente para nós mesmos. Nós somos chamados para abençoar todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, irmãos, já entendemos características do velho homem que precisamos fazer morrer, características do novo, da nova vida em Cristo que nós precisamos renovar, nós precisamos nos revestir em nossa vida, que são, né, as características do novo. E eu gostaria também de dar um destaque no versículo 11. Né? Então, quando a gente faz um paralelo, né, do velho homem e do novo homem, o versículo 11, ele vem aqui dizendo para a gente o que importa. Né? Esse texto fala, esse versículo fala, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Então não importam as nossas diferenças sociais, raciais, econômicas, todas as diferenças, né, que estão inseridas dentro do nosso contexto social. Nós precisamos amar o próximo e saber que Cristo é o que importa, não as nossas diferenças uns com os outros, mas Cristo é o que importa. Então, quando no seu relacionamento alguma diferença está falando mais alto, lembre-se que o importante não são as diferenças, o importante é Cristo, que nos renova e que nos ensina a amar e nos dá uma nova vida. E esse texto também traz um versículo maravilhoso, que fala muito ao meu coração e tenho certeza que fala também ao seu, que é sobre tudo o que governa, né? Todas as circunstâncias. A nossa vida deve ser guiada pela paz. A paz que governa. E Paulo, ele vem no versículo 15 trazer essa orientação prática. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Mais uma vez eu repito, permita que a paz de Cristo governe o seu coração. O versículo completa, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam agradecidos. Então, começa a refletir. O que tem passado pela sua mente? É guerra ou é paz? É insegurança? É desconforto? É ansiedade? É tensão? É raiva? Indignação? É guerra?
É um sentimento de guerra? Você tem vivido guerra no seu interior? Ou você tem vivido a paz? Paulo nos exorta. A palavra do Senhor vem falar comigo e com você nessa manhã. Deixe que a paz governe o seu coração. Pense no alto. Olhe para o alto. Revista-se do novo. Aprendendo a conhecer ao Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai ser o juiz, o árbitro no seu coração. Então permita, é esse o verbo usado nesse versículo, permita que a paz de Cristo governe o seu coração. Eu termino esse estudo com os versículos 16 e 17, que é a reflexão, é o resumo de tudo. Isso que nós falamos. Versículos 16 e 17 diz que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos nos encher da presença do Senhor e dos seus ensinamentos, e que tudo que façamos seja para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, querido aluno da nossa EBD. Que você tenha momentos preciosos junto da sua família nesse dia e nessa semana. Vamos orar agradecendo e encerrando assim o nosso estudo. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos tão profundos e práticos que a sua palavra traz à nossa vida. Que esse texto, ó Deus, que esse estudo possa alcançar os nossos corações e nos transformar. Abençoe nossa igreja, os nossos pastores, as nossas lideranças, os nossos professores da IBD, os nossos alunos, e que juntos possamos viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um grande abraço e até o próximo estudo.